gravação começará em breve. Gravando o sexto ano, bom dia, mais uma semana se inicia, graças a Deus. Estamos aqui a postos para mais uma aula. Que Deus nos abençoe para essa aula e para essa semana. Que dê tudo certo e que em breve possamos vencer o Covid-19 e que não sejamos atacados por uma nuvem gigantesca de gafanhotos, não é mesmo? Todos devem estar por dentro aí da situação, então que, na verdade, nem nós e nem outro lugar algum seja atacado aí por essa nuvem. Então, que Deus nos abençoe para mais essa semana. Amém. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem a nuvem de areia também, mas acho que a de areia não chega não, tá? A de areia eu acho que não vem não. Vamos lá, pessoal. Na página 127, tá? Só que antes de começar a corrigirmos os exercícios, a única nuvem boa no momento para nós é a nuvem de chuva, né? Antes de começarmos a corrigir os exercícios, eu quero só relembrar uma coisa com vocês, tá? Vamos lá. Se alguém quiser abrir o microfone, lembrando naquela mesma ideia, desde que não tenha muito barulho externo, nem ruídos para atrapalhar, fique à vontade, pode abrir o microfone, tá? Então vamos lá. Pessoal, o que é uma reta? Né? Nós sabemos que em retas nós temos três situações. O que é a reta? A reta é uma linha que não tem extremidades. Muito bem. Se eu não me Tem engano, começo essa voz é e fim. do Eduardo. É. Sim, ô Letícia, tudo bem. Mas aí vocês podem utilizar o chat, tá? Quando não tem um microfone, é que eu deixo a opção de abrir o microfone para quem quiser, mas aí você tem a opção do chat, pode mandar pelo chat, sem problema. Eu estou olhando o chat aqui, não estou só esperando a resposta por áudio, não. Eu estou de olho no chat. Então, a reta é uma linha que não tem extremidades, ou seja, ela não tem começo e não tem fim. Não, tranquilo, ô Letícia, sem problema. Uma dimensão. Sem problema, tá? Outra pergunta. O que é uma semirreta? Semirreta é uma linha que Começo, mas não tem. não tem começo, mas tem fim. Não, tem começo, mas não tem fim. Isso, ela tem começo, mas não tem fim. Perfeito. Então, a semirreta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta? Tem começo, Não tem fim. Não tem fim. Tem começo, e fim. tem fim. Então, pensa, ó, nós temos uma que não tem começo e não tem fim. Nós temos uma que tem um começo, mas não tem fim. E nós temos a outra que tem começo e tem fim, tá? Então, nós temos as três situações. Tem começo, tem fim. Não tem começo, não tem fim. E tem começo e não tem fim. Beleza. Isso falando de retas. Depois que nós falamos das retas, né? Nós entramos... Lembrando que a reta ela tem uma dimensão e é formada por pontos. Beleza. Depois disso, nós falamos
nós começamos a falar sobre ângulos, certo? Nós começamos a falar sobre ângulos. O ângulo, ele é formado pelo encontro de duas semi-retas, né? Onde elas partem do mesmo lugar. Professor, não estou entendendo o que você está falando. A formação do ângulo vem daqui, ó. Nós temos aqui Vamos lá. Zero graus. Vértice. Vértice. Professor, o aplicativo do Meet come a bateria do celular, né? Acaba muito rápido. Coloque em pouca iluminação que vai economizar. a medida dos ângulos, nós podemos classificá-los, tá? Nós podemos classificá-los, esses ângulos. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você, tá? Um ângulo que ele mede menos que 90 graus, ele é chamado do quê? Ângulo agudo. Muito bem. Um ângulo menor do que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Ou seja, eu poderia dizer que esse ângulo aqui, ele é um ângulo quê? Ele é um ângulo agudo, porque ó, o de 90, onde estaria, ó. Para eu formar 90 graus, eu teria que subir uma reta aqui. Então, ele está menor do que 90. Então, esse é um ângulo agudo, certo? Tá. Se agudo é o menor que 90, e aquele que é maior que 90, mas menor do que 180? Obtuso. Obtuso, perfeito. Então, maior que 90 e menor do que 180. Tá. E aquele que é igual a 180? Ângulo raso. O ângulo Raso. raso, tá? Ou você pode ver em alguns lugares chamado de ângulo de meia volta, tá? Por que meia volta? Porque ele de fato é um ângulo de meia volta, tá? Ele não dá uma volta completa, ele dá apenas metade. Lembrando, então, ele tem essa cara aqui, ó. Ó. Só metade, tá? Então, esse é o ângulo raso ou o ângulo de meia volta. Esse é o que é igual a 180, Júlia.
Igual a 180 é o ângulo raso ou o ângulo de meia volta. E o ângulo igual a 90? Ângulo reto. O ângulo reto, muito bem, perfeito. Igual a 90 é o ângulo reto, tá? E o ângulo de 360? Esse eu não passei para vocês, mas agora para ver, vamos lá. O de 360. Ó, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Esse ângulo aqui não é o de 180? Sim. E ele é o de meia volta. Então, se eu fizer aqui, eu não tenho outro 180 aqui? Sim. E não tem outro ângulo de meia volta? Então, se eu pegar o ângulo de 360, eu vou falar que eu tenho um ângulo de uma volta, tá? Não vou falar ângulo completo, não. É o ângulo de uma volta. Professor, eu ia falar assim, que o ângulo de 180 é raso. Se for 360 é cheio. Não, não. Mas é isso aí, ó. Então, de 360, que é 180 mais 180, você vai ter o ângulo de uma volta, tá? E se você quiser utilizar o completo, aí você tem que ter uma volta completa, tá? Enfim, feito isso, nós fomos para a resolução das atividades da página 127, tá? Todo mundo lá para nós iniciarmos. Deixa eu apagar isso daqui. Não consegui fazer a 1. Não entendi. A um não? Eu também não entendi. Vocês vão ver como é simples esse exercício, tá? Ô, professor, Ah, eu acho que essa 1 era pra fazer assim. Colocar que nem A, B, A, D, A, M. É tipo assim. quem que tá falando? Ana Júlia. Vamos ver se é assim que era para fazer. Ó, nós temos ali então. O que vocês falam para mim que isso daqui é o quê? Se você pegar esse daqui, ele completa, ele é o quê? Uma reta, segmento ou semi-reta? Uma reta? Tá apontando. Reta, segmento ou semi-reta? Segmento? É um segmento. Por que que é um segmento? Tem começo E tem fim. e tem fim. Peraí que desfocou. Então, é um segmento porque tem começo e tem fim. Começa em A, termina em B, tá? Começa em A, termina em B. Só que, pessoal, analisa comigo. Dentro do A e do B, eu tenho outros segmentos? O D e o M? Alguém já falou aí, eu tenho o D e o M. Além do D e do M, eu tenho outros segmentos? Não. Não. Porque nessa reta não. É uma pergunta, eu não sei se tem ou não, tô questionando vocês que vão me dizer. Tem como ter outros segmentos, mas dentro dessa reta não tem. Tá, então vamos analisar agora. Número 1. Determine os segmentos distintos possíveis de destacar na imagem a seguir, de acordo com os pontos que estão sobre o segmento. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro segmento que a gente consegue enxergar aí? A e B? AB, que é o segmento, o maior, né? Então, nós temos ali o segmento AB. Lembrando que o segmento nós vamos fazer esse risquinho em cima. Beleza. Qual foi o outro segmento que vocês falaram para mim? D e M. DM. DM. Ó,
Ó, tô colocando ponto e vírgula para continuar, tá? Pessoal, aí eu vou falar o seguinte para vocês agora. Ó, boa, Gustavo, boa, já percebeu aí, ó. Porque vocês falaram o seguinte para mim. Isso, Gustavo, show de bola, garoto. Ó, vocês falaram o seguinte para mim. AB, não falaram? E depois falaram DM. Mas olha só, eu tenho esse daqui, ó. Esquece essa parte. Eu tenho aquele segmento ali, ó. Que segmento que é aquele? AD. AD. Ele é um segmento dentro de um segmento. Pode, professor? Claro que pode. Pode. Tá? Então, nós temos aqui ainda o AD. E depois do AD, eu tenho outro. Qual seria? MB. MB. Eu teria ainda o MB. Eu teria o MB. Mas eu tenho mais ainda. AM. AM AM, e BD. DB. AM e DB. DB. Perfeito. DB, perfeito. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Nós escrevemos todos os segmentos. Só que quando vocês se depararem com exercícios desse tipo, vocês não vão resolver dessa maneira que eu resolvi. Vou dar uma dica para vocês agora, porque desse jeito aqui vocês vão acabar deixando o segmento para trás, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó, vou apagar tudo isso daqui e vou resolver da maneira que vocês vão resolver para não se perder. Eu vou olhar para esse ponto, que é o meu ponto inicial, é o ponto A. Do ponto A, eu vou pegar todos os segmentos possíveis que eu tenho. Então, qual é o primeiro segmento que eu tenho partindo do ponto A? D. AD. AD. Então, você vai escrever o AD. Esse é o primeiro segmento. Depois do AD, qual que é o próximo que eu tenho? AM. 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 Depois do AM... AB. Beleza. Agora analisa. Já fizemos todos os segmentos partindo de A? Sim. Sim. Agora eu vou vir aqui para o D. Partindo do D, qual que é o primeiro segmento que eu tenho? M. DM. Depois do DM, eu tenho quem? DB. 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 Fiz todos os segmentos partindo do D? Não. Sim. E o do A? Não? Tá faltando qual? O A foi o primeiro, Ana. O do AD. Então, beleza. Fizemos todos partindo de D agora. Agora nós vamos para o M. Quem que falta? MB. MB. MB, tá? Perfeito. Professor, eu achei mais um segmento aí. Eu achei o segmento, ó, DA, que é esse daqui, ó. Mas peraí, o DA e o AD, ele é o quê? A mesma coisa? A mesma coisa. Então aí eu não preciso colocar o DA, porque eu já coloquei o AD, tá? Então, pegaram a visão de como é esse tipo de exercício? Pegou a dica de como resolver? Pega o primeiro ponto, faz todos que você tem dele. Depois você pega o segundo, faz todos que você tem dele. E assim por diante, tá? Tá. Beleza? Sim. Ok. Vamos lá, número 2 agora, podemos? Sim. Professor, Oi? eu estava em outro celular, aí caiu a ligação. Pelo outro celular, eu perdi muita coisa. Não, você viu até que parte? Até eu acho que você não tinha nem corrigido a um ainda. Tá, então vamos lá. A dica que eu dei aqui foi a seguinte, ô Ana. Quando você tiver exercícios desse tipo aqui, tá?
você vai pegar o primeiro ponto e analisar a partir dele todos os segmentos que você tem a partir dele. Então, o primeiro segmento que eu tenho a partir dele é o AD. Ó, eu tenho esse segmento grande, mas eu tenho aqui o AD, que é um segmento dentro do segmento, tá? Então, eu coloquei o AD. Depois do AD, eu tenho quem? O AM. Coloquei o AM. E depois do AM, eu tenho o AB. Coloquei o AB. Já fiz todos com A. Vou partir para o ponto D. Peguei o ponto D, o primeiro que eu tenho, o DM. Tá aqui. Depois do DM, o DB. Tá aqui. Aí, já fiz todos com D, vou vir para o ponto M. O ponto M eu tenho apenas o segmento MB. Foi isso, ok? Número 2. Página 128 agora. Por nada. No esquema, está indicado o ângulo de visão de cada jogador em relação ao gol. Então, nós temos o jogador Arthur, o jogador Pedro e o jogador Diego. De acordo com a posição em que se encontra, qual jogador tem maior ângulo de visão do gol? Diego. Diego. Concorda? Diego. Concorda ou sem corda? Concordo. Concorda? Concordo. Ah, Pedro também. Não. O que tem maior visão é o Diego. O que tem maior visão, exatamente. O que tem maior visão. Então, a número 2, a letra A, é o Diego. Diego. Ele está de frente para o gol, né? Ele tem maior visão. Quer ter uma ideia disso que está acontecendo ali? Se você estiver na frente do computador ou no celular, estiver parado aí, olhe de frente ou então olhe de lado, assim, ó. Sai um pouco assim, ó. Olha meio de lado, tipo o Arthur ou o Pedro ali. Você vai ter a visão também, mas não é igual a visão você olhar de frente, certo? É verdade. Letra B. Menor ângulo de visão do gol. Arthur. Arthur, perfeito, perfeito. Perfeito. Agora, número 3. Essa aqui eu não consigo desenhar para vocês, né? Mas vamos lá. Acho que Em um não tem jogo problema. de computador, deve-se conduzir o ratinho pelo labirinto até o queijo. Veja a posição do ratinho e os comandos que o conduzem pelo caminho em destaque. Então, vamos lá, ó. Pessoal, vocês já fizeram muitas atividades dessa, que eram aquelas atividades que vinha impressa assim, você tem um labirintozinho, né? E você vai fazendo assim até chegar do outro lado, né? A coisa desse tipo assim, né? Então, é basicamente aquilo, essa atividade, é basicamente aquela. Então, o primeiro comando, avance 2 quadradinhos. Então, vocês perceberam de onde ele saiu ali? Que ele avançou 2 quadradinhos. Será que tem muita... Não, com certeza tem muitas respostas, mas nós vamos ter uma ali que vai ser mais rápida, tá? Sim. É a mesma coisa que, por exemplo, o pessoal de Rondon tem que vir para Paraíso. Tem vários caminhos, né? Você pode pegar, por exemplo, por Rondon e lá em Cianorte, aí de Cianorte lá em Japurá, de Japurá você atravessar a balsa, vir para São Carlos e chegar em Paraíso. Ou você pode simplesmente sair de Rondon, pegar a rodovia, passar a ponte e chegar em Paraíso, não é mesmo? Então, nós temos, assim, muitos meios, né, para resolver, mas vai ter sempre um que é o mais curto, é o mais rápido, né? Não vou dizer o mais fácil. Vocês não vão vocês não vão ouvir eu dizendo o mais fácil, porque o fácil ele é relativo. Talvez o fácil
o Pedrão ali, não é o fácil para a Isabela. Então, fácil é relativo para as pessoas. Mas você tem talvez um caminho mais curto a seguir, tá? Beleza? Assim como nos cálculos, na hora de você resolver. Como eu disse para vocês, é igual uma árvore, não é mesmo? Por que igual uma árvore? Devido às raízes. São muitas raízes, mas todas têm a mesma função, que é levar os nutrientes para a árvore. Nós vamos ter várias maneiras de resolver, tá? Para chegar em um único resultado. E nesse meio dessas várias maneiras, uma resposta vai ser a mais curta possível, vai ter aquela outra que vai ser a mais longa, mas chegando no resultado. Então vamos lá. Da onde o ratinho saiu ali, ó, ele avançou 2 quadradinhos. Depois ele girou 90 graus para a direita e avançou 4 quadradinhos. Depois girou 90 graus para a esquerda e avançou 2 quadradinhos. Escreva os comandos necessários para levar o ratinho até o queijo. Conseguiram essa? Como vocês saíram? Conseguiram levar ele até o queijo? É fácil de levar ele até o queijo, Sim. né? Mas escrever naquela ideia daqueles comandos ali. Da onde ele está? Qual seria o primeiro comando? Gire 90 graus à direita e avance 2 quadradinhos. Perfeito, perfeito. Pode escrever no chat para mim isso, por favor? Que eu vou ver se eu consigo, na apostila de vocês lá na Iônica, espelhar aqui para mostrar. Talvez alguns não estejam entendendo. Só um instante. Espera aí que eu já estou encontrando aqui. Professor, tá tudo bem? Tudo ok. Já estou encontrando aqui. Aí, achei. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Tá. Beleza. Agora eu vou espelhar para vocês, tá? Minha resposta estava certa, professor? Qual era a sua resposta? Eu mandei no chat. Vamos ver. Giro 90 graus para a direita, avanço 2 casas, giro 90 graus para o norte. Mas daí, nesse caso onde você escreveu para o norte, não que você esteja errada, tá? Em falar para o norte. Mas naquele caso ali, você teria que trocar gire 90 graus para o norte, você teria que colocar gire 90 graus para a esquerda, tá? E avance 3 casas, depois gire 90 graus para direita e avance 3 casas, ok? O Eduardo mandou ali, isso. Então, vamos lá, vou espelhar para vocês a tela aqui. Aguenta aí rapidinho.
Olha lá, ó. Estão conseguindo ver aí? Sim. Estão conseguindo ver, né? Ok. Olha lá, ó. Aqui, ó. Primeiro comando. Saiu daqui. Avance Ô, 2. professor, Oi. eu tô vendo o seu rosto. Tá. Quem que falou foi a Gabi, né? Ah, tá. Agora eu vi. É. Já foi explicado como resolver isso, mas se você não conseguir, a gente já ajeita aí. Então vamos lá. O primeiro comando, avance 2 quadradinhos. Saiu daqui, andou 1, 2. Parou aqui, onde está o meu mouse. Aí gire 90 graus para a direita e avance 4 quadradinhos. Então eu tenho que girar para cá, né? Ó, para a direita. Eu estou aqui, eu vou girar para a direita. Professor, Oi. o Luiz Antônio mandou mensagem no grupo falando para falar para você que o celular dele não tá querendo entrar na aula. Oi, mas ele estava na aula? Então, ele mandou mensagem agora no grupo. Foi tipo o que aconteceu comigo, eu acho. Tá, alguém. Mas eu não entendi por que ele saiu ou caiu. Tava tudo normal. Ah, eu sei por que ele não consegue entrar. Eu já vou resolver. Vamos só finalizar essa parte aqui. Eu já sei. Então aqui ele vai avançar 4 quadradinhos. Chegando aqui, ele vai estar de cara para essa parte. Vai ter que virar 90 graus para a esquerda, ou seja, para cima. E vai andar 2 quadradinhos. Daqui em diante é o que vocês disseram. Gire 90 para a direita e ande 2. 1, 2. Chegou aqui, ó. Eu poderia muito bem fazer esse caminho aqui, ó. Mas não seria viável. Por quê? Porque é muito mais longo. Então, quando eu chegar aqui, gire 90 graus para a esquerda. Então, a Laurinha troca do norte aí, coloca a esquerda. Vai andar 1, 2, 3 casas. E aqui, vire 90 graus para a direita e ande 2 casas. Beleza? É isso mesmo que o Eduardo havia mandado no chat lá. Professor, não é 3 casas, porque 2 ele não chegaria até o queijo. Realmente. Realmente. 2 ele ficaria ali na boca, né? Fala pro Coisa tentar entrar agora, pro Luiz. Professor, então se tipo isso cair na prova e eu colocar norte, vai estar errado? Ó, como que eu posso te falar? Dá para entender o que você está dizendo. Norte, sul, leste, oeste, daria para entender normal, tá? Mas nesse caso aqui, a ideia é falar dos ângulos. Por isso esse gire 90 graus. Gire 90 graus. É para vocês começarem a ter a ideia do 90 graus na cabeça, tá? Então a ideia é colocar assim. Fala para o Luiz tentar entrar aí, pessoal. Professor, eu Oi. queria tirar uma dúvida, não é sobre a matéria, mas é sobre um negócio. Tipo, quando eu fui levar os trabalhos, minha avó foi levar, ela esqueceu a apostila porque eu não estava em casa. Então eu deixei a apostila e os trabalhos juntos. Só que ela acabou esquecendo a apostila. Daí, eu queria saber, tipo, se tem como eu levar lá na escola, mas essa semana talvez dê. Tipo, porque eu não tô em Paraíso. Eu tô em Cianorte. Daí eu vou pra Paraíso talvez quarta ou quinta-feira. Daí, tipo, tem problema eu levar nesses 2 dias? Dá uma conversada com a Andressa com relação a isso aí, é a Andressa que pode te falar, porque eu não. Essa parte é com ela que resolve isso, beleza? Professor, o Luiz disse que não tá conseguindo. Tá, então vou fazer igual. Mas duro que agora eu não posso sair, porque agora eu tô gravando. Ele já fechou tudo e tentou entrar de novo? Gente, fala pra ele reiniciar o celular. Pede pra ele pegar o celular de outra pessoa, tipo, da mãe dele, do pai dele, não sei. Pessoal, assim, ó.
Quando acontecer, igual aconteceu com a Ana aquela hora que caiu, né, a chamada, ela teve que entrar por outro, aí é uma situação, tá? Mas o que eu peço para vocês, não estou dizendo que o Luiz fez isso, tá? Não estou dizendo que ele saiu da chamada, às vezes dele caiu também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, evitem sair da chamada, tá? Não fiquem saindo, porque às vezes vai acontecer esse tipo de coisa. Não estou dizendo que vocês fizeram, mas evitem sair. Porque se você estiver assistindo pelo celular, tá? Eu sei que muitos fazem isso, que é o quê? A hora que você está na chamada, você aperta este botãozinho aqui, você sai do que você tá, por exemplo, eu entrei aqui no aplicativo, se eu apertar o botãozinho, eu saí do aplicativo. Então, se você apertar aqui, você vai sair da chamada. Mas o interessante é que você consegue me ouvir ainda, né? Você ainda consegue me ouvir, eu sei disso. Então, às vezes, a hora que você quer retornar para me ver, você não vai conseguir. Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu tento fazer agora. isso porque tô com o celular, mas... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora para tentar ajeitar o do Luiz lá. Eu vou parar de gravar, vou ter que abrir tudo de novo, tá? Luiz entrou pro... Entrou? Ele conseguiu. Luiz, cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Fala comigo, Luiz. Ô, Luiz, o que aconteceu? Vamos lá, deixa eu entender isso aí pra gente poder resolver depois. Eu tava tentando entrar e não entrava. Mas, Apareceu uma mensagem lá. tá, mas tinha caído? Sim, Ah, parou. Eu parei de te ouvir e ver sua câmera e caiu. tá. Beleza, então. Vai. Continuando, Luiz. então. Você conseguiu entrar depois que reiniciou? Continuando. Número 4. Lá, ó, página 128, número 4. O relógio ao lado foi dividido em 12 partes iguais. Qual é a medida do ângulo de cada uma dessas partes? E daí, pessoal? Quem conseguiu essa? Cada uma dessas partes é de 30 graus. Como vocês... Minha caneta caiu, peraí. Como vocês chegaram a essa resposta 30 graus? Usando o transferidor, eu fui medindo. Na Eu cabeça. dividi 360 por 12. Ah, quem falou essa? Eu dividi 360 por 12. Então, por que vocês pensaram em dividir 360? Por que 360? Porque é a medida do O relógio foi dividido em 12 partes iguais. Boa. Ali, ó, é a resposta que o Gustavo disse ali, pessoal. Por que 360 por 12? Primeiro, 360 por quê? 360 não é o de uma volta, o ângulo de uma volta? É um relógio, é a circunferência, tá? Tá? É a circunferência, é 360 graus. E por que você vai dividir por 12? Porque ele fala que tem 12 partes iguais. Então, olha que bacana isso daqui, pessoal, para não esquecer mais. Isso vai ser muito útil sempre para vocês, tá? Ó, vamos pensar aqui, ó. O exercício já fala que é pra gente dividir. Sim. Tá. Eu tenho aqui um relógio, não tenho? Sim. Sim. E o relógio, ele tem 360 graus. Afinal de contas, ele é uma circunferência, né? Olha que legal isso daqui. Se eu fizer isso no meu relógio, quantos graus eu tenho para cá? 180. 180. E para cá? 180. 180. 180. Eu dividi o relógio ao meio, fiquei com dois ângulos de 180. E olha que legal se eu fizer isso daqui. 90 cada parte. Agora eu tenho 90 cada parte. Não é aquele desenho que eu fiz outro dia? Sim, é igualzinho. Só muda. Sim. O que muda é que eu tenho uns números aqui agora.
né? É. O número é o que muda é o que eu tenho esses números. Detalhe, aqui onde eu tenho 90, 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 eu consigo desse 90 dividir em quantas partes iguais aqui, ó? 30. Eu consigo dividir em 3. 3 partes iguais, cada um desses, ó. Apesar do desenho não ser exatamente igual, mas você consegue dividir esse 90 em 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus, 30, 30, 30, e assim por diante, tá? Então, Se por você isso... fizer as chaves em todos os números, vai ficar parecendo uma flor. Isso, vai ficar parecendo uma flor, exatamente. Outros alunos já disseram isso quando eu fiz, tá? 30 No graus quadro, no quadro da escola com giz, eu consigo desenhar até melhor do que aqui, aí realmente fica bem, bem bacaninho o desenho. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que vocês gravem aí, que um relógio entre um número e outro, tá? Você vai ter sempre quantos graus? 30. 360. Tá? Entre um número e outro, 30. E o relógio, ele tem 360 graus, tá? Então, naquele caso, qual é a medida do ângulo de cada uma dessas partes? A medida do ângulo de cada uma dessas partes é 30 graus. 30 graus. Número 4, a letra A, 30 graus. E a letra B? Ó, nunca esqueça disso daqui, tá? Isso daqui está indicando para nós que é a medida de ângulo em graus. Não esqueça. Professor, já pode responder a B? Calma, deixa eu ler. Professor, você Em uma hora, o ponteiro das horas dará um giro de quantos graus? E o ponteiro dos minutos? Em O uma do- hora, o ponteiro da dos hora. minutos gira 360 graus e das horas 30 graus. É? Letícia? Letícia mandou tá? É isso mesmo, Letícia? Você concorda? Letícia está falando um Da hora, pouquinho 30 aí. graus, e os minutos 360 graus. A Letícia na sala sempre falava bastante, hoje está falando um pouquinho, aqui ele fala pouquinho. Fala comigo, Letícia, pelo chat mesmo, estou sempre de olho no chat, tá? Conversa Acho comigo. que todo mundo concorda que a Letícia na sala fala muito. Professor, você pode me explicar mais a B? Sim, eu vou fazer. Ó, o irmão dela. Vocês não assistem no mesmo dispositivo, não? A Letícia e o Rafael não assistem no mesmo dispositivo, não? Não. Vamos lá, então. Deixa eu explicar essa letra B aqui. O que está acontecendo ali? Vou apagar isso daqui agora, ó. Essas coisas que eu fiz aqui. Vamos apagar essas pétalas. Professor, você tem muita paciência. Eu pegava tudo, apagava logo e fazia de novo. Não. Ó, pega a visão comigo aqui, tá? Tá falando quando esse relógio marcar andar uma hora, né? Ou seja, passar uma hora desse relógio. Então, vamos lá. Vou arrumar aqui, ó, 12, 3... 9. Tá. Nós temos aqui o centro do relógio, tá? E temos, por exemplo, o ponteiro pequeno marcando aqui e o ponteiro grande marcando aqui, tá? Já vou dar gancho em duas situações aqui. Que hora que tá marcando?
Meio-dia. Meio-dia e 15. Meio-dia e 15. Ou Perfeito. meia-noite e 15. Ou meia-noite e 15, tá? Meio-dia e 15 ou meia-noite e 15. Beleza, mas vamos pegar de meio-dia e 15, tá? Vamos pegar meio-dia e 15. Ponteiro grande no 3, ponteiro pequeno no 12. Outra pergunta que eu faço. Esses dois ponteiros... Não, Letícia, eu entendi que você respondeu aquela, mas o que eu estou falando é assim, que você está participando pouco através do chat. Você e o Rafa. E os outros, tem vários aí que estão participando pouco, tá? Mas eu imagino que você esteja fazendo as anotações, Letícia, esteja resolvendo. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo pegar? Sim? Show de bola. Adorei esse sim. Aquele sim, bem assim, sim! Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Outro gancho que eu dou aqui. A seguinte pergunta. Sexto ano A, Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida, Paraíso do Norte, província de Curitiba. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Professor, parece quando a pessoa tá brava e fala o chama pelo nome inteiro. Parece que chamou o nome inteiro da sala inteira. Vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte. Quantos graus esses dois ponteiros formam no menor ângulo? Ou melhor, quantos graus temos na formação do menor ângulo por esses dois ponteiros? Não entendi. Nem eu. Tá, deixa eu tentar perguntar diferente, então. Esses dois ponteiros, beleza, vamos lá. Esses dois ponteiros, eles formam ângulos, concordam? Afinal de contas, Sim. Eles estão partindo do mesmo vértice. Eles formam ângulos. Você tem a formação de um ângulo pequeno e de um ângulo grande. Qual a medida do menor ângulo formado por esses dois ponteiros? De acordo com a pergunta? Agora eu pergunto. Qual a medida do menor ângulo formado por esses dois ponteiros? 30 graus. 90? 90? Ó, Certeza. 90, por quê? Nós temos a formação desse ângulo aqui e temos a formação desse ângulo aqui, ó. Entendeu? Então, qual é a medida, né? Qual é o menor ângulo formado por esses dois ponteiros? Nós temos a formação do ângulo menor aqui e do maior. O menor é de quantos graus? 90. Ok. Agora eu entendi. Entendeu agora? Uhum. Beleza. Sim. Seguinte, a outra pergunta agora. Ou melhor, explicando a letra B agora, né? Quando o ponteiro... Esquece ângulo agora. Agora é como se eu estivesse explicando horas para vocês. Eu vou até ficar não dá. Mas, enfim, esquece isso daqui. Pensa aqui comigo. Eu estou explicando relógio, porque estou sem o relógio hoje. Estou explicando hora para vocês, tá? Uma das coisas que os professores explicam, né? Quando vai mostrar para vocês como compreender hora no relógio, é que quando o ponteiro pequeno, ele sai de um número para o outro, né? Certinho. Quando ele sai de um número para o outro, o ponteiro grande vira quanto? Repete, professor. Eu vou pegar um relógio ali, vou mostrar no relógio para vocês. Eu sou bicho doido, hein? Pera aí. Gente, quando eu falo repete, eu lembro quando todo mundo falava que eu tava no mundo da lua. Eu não me lembro disso. Eu lembro. Nem eu.
Vou colocar a mesma hora que tá ali, tá? Ó. Não, na verdade eu vou colocar... É que ali não dava para desenhar, porque senão ia ficar... Tudo que vai dar o reflexo. Tá, mas aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Que hora que tá marcando? Meio-dia. Meio-dia, ou seja, um ponteiro está sobre o outro. Por que que eu não desenhei meio-dia? Porque senão ia ficar os dois ponteiros mesmo e ia ficar ruim de vocês entenderem. Então presta atenção aqui comigo, ó. Tá marcando meio-dia, não tá? Não tá marcando meio-dia? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Agora dê uma olhada. Eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer com os ponteiros. Ó. Ó. Que rápido. Ó. Eu tô mudando aqui. O que que aconteceu? O que que aconteceu com o ponteiro grande? Ah, eu girei ao contrário? Girou. Não tem problema, vai. Então deixa eu voltar. Tá, beleza. Aqui, tá. Vamos lá. Agora certo. Olha só. Vocês vão me falar o que que vai acontecer com o ponteiro grande. O que que aconteceu com o ponteiro grande? Ele vai pro 1. Não, o grande. Grande, Gira ele deu mais rápido? uma volta inteira. Não é essa a ideia de rápido ou pequeno. É pensar em ângulo. Fez uma Girou volta 360 completa? graus. 360? Ele deu uma volta completa, ou seja, girou 360 graus, né? E quanto ele girou 360 graus, a volta completa aqui, ó. Ó, a volta completa. Quanto que o pequeno girou? Ele saiu do 12 e veio para o 1. Quanto 30 que ele graus. girou? 30 graus. E é aquilo que eu falei para vocês antes. 30 graus. O que eu quero que vocês lembrem-se sempre é que de um número para o outro nós vamos ter quantos graus sempre? 30 graus. Nós vamos ter sempre 30 graus de um número para o outro. Então, quando o ponteiro pequeno andar 30, ou seja, se o ponteiro pequeno andar 30, quer dizer que passou quanto tempo? Passou 1 hora. Perfeito. Se o ponteiro pequeno andar 30, quer dizer que passou-se 1 hora. E se ele andar 15? Você repete? Ó, se o ponteiro pequeno andar 30 graus, movimentar 30 graus, quer dizer que ele andou 1 hora. Passou 1 hora, né? E se ele andar só 15 graus, que é a metade aqui, Meia hora. passar-se quantas horas? Meia hora. Perfeito. Então, respondendo a letra B ali, ó. Respondendo a letra B. 180. Em 1 hora, o ponteiro das horas dará um giro de quantos graus? O das horas dará um giro de 30 graus. Errado. E o ponteiro dos minutos? Ponteiro dos minutos, 360 graus. Ok? Troquei os números. Beleza? Tem alguém fazendo muito ruído no microfone, o pessoal está atrapalhando bastante. Aí, vamos lá, continuando então. Na página 129 agora. Escreva a medida em graus do ângulo destacado entre os ponteiros do relógio. Olha lá, a letra A é justamente a pergunta que eu fiz, só que aqui ele destaca o ângulo, né? E quantos graus é aquele ângulo ali? Na letra A? Na letra A. Ô, professor, eu acho que eu tô atrasada. Na página 128 da 4, eu não fiz a A e a B. Tá aqui no quadro, ó, a resposta. E eu estava explicando elas agora. Tá. Eu Desculpa. acabei de explicar elas. Ai, meu Deus.
5. Letra A, então. Vou deixar o relógio desenhadinho aqui, que talvez vai nos ajudar. Então, a letra A dá 5. Quantos graus? 90 graus. 90 graus. Ou seja, é bem essa ideia aqui, ó. É aquilo que nós temos ali, ó. 90 graus. Beleza. Na letra B. Então, a letra A, 90 graus. A letra B, que é o de baixo. Quantos 180. graus? 180. Professor, eu achei que na 5 era pra colocar se fosse agudo, reto, raso, obtuso. Eu também pensei nisso. Grau. Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos primeiro colocar a medida e depois eu já quero que vocês classifiquem eles para mim, tá? Se você já classificou, então agora você coloca a medida. Então, a letra B está marcando essa hora aqui, ó. Está marcando 12:30, por exemplo, e ele está destacando a formação deste ângulo aqui. Quantos graus é? 180. 180 graus. Beleza. Então, a letra B, 180 graus. A letra C. A letra C, esse relógio está marcando 9 horas. 270 graus. Ele está marcando 9 horas. Marcando 9 horas. E ele pede o ângulo de fora, que é esse ângulo aqui. Que é quantos graus? 270 graus. 270 graus. E a letra D, ele está marcando 135. 8 horas. 240 graus. Ele está marcando 8 horas, então nós vamos colocar aqui 8 horas. Professor, E ele essa eu não tenho esse certeza, ângulo mas aqui. eu acho que é 240 graus. 240, quem mais? Quem mais? Menos? Alguém falou 100 e pouco aí? 240 também. Ó, presta atenção comigo. Se você tiver até aqui, ó, quantos graus vai dar? 180. 180. Aí você tem mais, então você tem mais quantos graus a partir daqui até chegar aqui, ó? Ó, 60. você tem 30 graus aqui e 30 graus aqui. Então, na verdade, você tem mais 60 graus. Então, 180 mais 60 vai dar? 214? 40. 240. 240. Isso, acertou. perfeito. Perfeito. Tá? Agora, para Então- classificar os ângulos, Volto a dizer, aguenta aí só um pouquinho. Volto a dizer, lembre-se sempre que entre um número e outro, você tem quantos graus? 30 graus. 30 graus. 30. Perfeito. O exercício número 6, ele pede para fazer a classificação dos ângulos, tá? Que é isso que vocês estavam fazendo no exercício número 5. Então, lá no exercício número 6, vamos lá. Com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos e em seguida classifique-os em reto, agudo, obtuso ou raso. Seguinte, pessoal. Para classificar esses ângulos, precisamos realmente de um transferidor? não. Não. É só observar. Não, é só observar. Por quê? Nós podemos tirar como base o ângulo de 90 graus. Nós podemos tirar por base ele. Então, a letra A, ele é um ângulo quê? Agudo. Ele é um ângulo agudo, tá? Muito bem. Ele é um ângulo agudo. Então, número 6, letra A, agudo. A letra B. Letra B é o que está de baixo. É um ângulo reto. Então, se falar em ângulo reto, você pode fazer isso aqui, ó. E já identificar que ele é de quantos graus? 90. 90. Perfeito. 90. A letra C. É um ângulo obtuso. É um Obtuso. ângulo que Obtuso. obtuso. Por quê? Ele é maior do que 90 e menor do que 180. E na letra D,
É o ângulo raso, Ângulo raso. de 180 graus. Que é de 180. 180. Beleza? Eu adorei essas atividades que tem que classificar e colocar os graus e usar o transferidor. Show. Aí eu vou pedir o seguinte para vocês agora. Na letra A, que é o ângulo agudo, vocês olhando para ele ali, tá? Vocês acham que ele tem mais ou menos quantos graus? Vamos ver se vocês estão na ideia. Eu O acho último que grau. mais ou menos uns 30 graus. 45 ou 30? Qual? Uns 30 ou 40. Ó, a letra A, ô Letícia, letra A, cuidado, letra A, eu tô falando do ângulo agudo. Isso, 45? tá, mais ou menos 30 ou 45. 45? Eu tô pedindo essa estimativa, ó, eu tô pedindo essa estimativa para vocês, para ver se vocês já começaram a pegar a ideia da abertura do ângulo, tá? Então, quem falou aí de 30 a 50, não, na número 6, aqui ó, na número 6. Na número 6 ainda. O que eu tô falando agora é o seguinte. Tem muito ruído, pessoal, tem um microfone aí que tá dando muito ruído. Ó, na número 6, a letra A é um ângulo agudo. Aí a minha pergunta foi a seguinte: olhando para esse desenho, vocês acreditam que ele tem mais ou menos quantos ângulos? Qual a medida dele em graus? Acho que de 30 a 50. Quantos graus? 30, 30. Eu acho que ele Tá. tem mais ou menos uns 30 graus. Tá. Aí o que eu vou responder para você é o seguinte. Quem falou entre 30 e 50, tá legal. Tá legal a resposta. Tá? Por quê? Eu quero saber como vocês estão, né? Pessoal, tem um microfone que tá dando muito ruído. Muito ruído. Vou pedir que vocês desliguem, por favor. Eu não consigo falar daí. Com um microfone desse jeito, eu não consigo. Eu não consigo me concentrar para falar com vocês. Então, vamos lá. Por que que eu estou dizendo que de 30 a 50 tá legal a resposta? Porque se você olhar para aquele ângulo ali, você falar para mim que ele mede 80 graus, não tem lógica. Porque o 80 vai estar já bem próximo do 90, e o 90 é esse daqui, ó, né? Então não tem como. Aí, se você imaginar a seguinte situação naquele desenho ali, quer ver? Ó, vamos pegar aquele desenho, ele tá assim, ó. Né? Aquele desenho tá desse jeito, certo? Se você imaginar o ângulo de 90 aqui, ó, né? Se você imaginar o ângulo de 90 e você dividir o de 90 exatamente ao meio, você vai ter dois ângulos de 45, tá? Se você dividir exatamente ao meio, você tem dois ângulos de 45. Mas nesse caso, ele está menos do que a metade. Ou seja, tá? Então, é por isso mesmo, Luiz, que eu falei que quem falou entre 30 e 50 tá legal, porque ele é maior do que 30 e é menor do que 50, sim. Porque não faz sentido você falar, por exemplo, 25. 25 ele seria bem menor, tá? Então, esse ângulo aí, esse ângulo agudo, nesse caso, ele é o ângulo de 40 graus, tá? Então, por isso que eu disse, quem falou entre 30 e 50, tá bacana, vocês estão tendo uma estimativa legal da medida, tá? E a letra C. Quantos graus vocês estimam mais ou menos para esse ângulo obtuso? Eu acho que ela tem mais ou menos uns 100 graus. Mais ou menos uns 100 graus, tá. Alguém Sim, mais? 120 Gustavo graus. falou 140. Por aí. 120 por aí.
Uns 120 por aí. 100, 120, 110. Professor, eu acho que tá entre 100 e 120 graus. A por aí. Laura falou 135, o Eduardo falou 110. 120. Não, o outro ali. Entre 100 a 140. Tá. Vamos pensar o seguinte agora. Ó. Vamos fazer o desenho aqui novamente. Só que agora nós vamos fazer o desenho assim, ó. Tá? Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho outro, certo? Então pensa comigo. Se eu dividir aqui, eu vou ter um ângulo de 45, aqui eu vou ter outro ângulo de 45. Se eu dividir aqui, eu tenho outro de 45 e aqui eu tenho outro de 45. Resta você analisar se o ângulo formado aí, ele está depois ou antes dessa divisão aqui, em 45. Tá? Porque 90 mais 45 é quanto? É 135 graus. E nesse caso aí, pessoal, essa linha que sobe, agora eu vou desenhar o ângulo que vocês têm aí. Vou apagar tudo isso e vou deixar o ângulo que vocês têm desenhado aí. Tá? Que no caso é esse daqui, ó. Tá? Nesse caso, esse é o ângulo de 135 graus, tá? É o ângulo de 135 graus, beleza? Então, esse daqui, ó, 135, ok? A número 7 pede o seguinte. Por meio de estimativas, determine a medida dos ângulos BOC, COD, DOE e AOE. Então, eu vou fazer o desenho aqui. Nós vamos falar sobre as estimativas. E na próxima aula, nós vamos, de fato, pegar as medidas corretas, tá? Porque daí nós vamos utilizar o transferidor. E utilizando o transferidor, eu vou levar um tempinho a mais para explicar para vocês. Professor, Oi. eu peguei o transferidor e eu não medi assim, mas eu fui fazendo uma estima muito esquisita, mas deu certo. Tá, quem tiver um transferidor e quiser tentar utilizar, saber como, ficar mexendo nele aí e por curiosidade tentar entender como ele funciona, manda ver, tá? Manda ver que daí na próxima aula você vai ver se você estava correto no seu pensamento ou não. Deixa eu só desenhar rapidinho isso daí, tá? Professor, eu fiz com meu pai. Na verdade, ele me ensinou a usar o transferidor. Legal, Aí, ótimo. Ótimo. Só lembrando, pessoal, às vezes vocês vão fazer com os pais de vocês e vai falar, mas o professor não ensinou vocês ainda? Calma, calma, eu vou ensinar ainda, tá? Vai ser mais difícil através do vídeo, mas eu ainda vou ensinar vocês. Ô, professor, na aula passada, não, na aula da professora de Laura, ela tinha comentado que ia ter algumas aulas na escola que estava vendo e deu certo? Isso eu não posso falar, não estou sabendo de nada. Professor, você vai passar a atividade no caderno com o transferidor? Pretendo. Vamos lá. Ó, Não. primeira coisa, digamos que nós não temos identificado os ângulos aqui e nós vamos ter que identificar. Esse ângulo aqui, ó, esse que eu vou pintar de vermelho aqui. Esqueçam a cor da apostila. Eu quero que vocês pensem no meu desenho aqui. Esse ângulo que eu estou pintando de vermelho. Qual que é o nome para esse ângulo aqui? Como assim, nome? Não a classificação. Quando eu falo o nome do ângulo,
nome do ângulo é você olhar através dos pontos dele, o nome dele. Igual nós vimos lá no primeiro dia. Nós temos esse vértice aqui, não é? Então, eu sei que aqui, ó, eu vou ter o O com o chapeuzinho. Qual é a letra que vem antes? Qual é a letra que vem depois? Ó. Professor, A, vocês- O, B. Então, esse ângulo é o A, O, B. professor, você pode explicar melhor esse O com o chapéu? Não, não é o A, é o O com o chapéu. Então, o O que eu falei. Tá, o que é o O com o chapéu? O chapéu, ele indica quem é o vértice do ângulo. É só isso. O chapéu indica o vértice do ângulo, tá? Por exemplo, nessa daqui, ó, eu tenho esse O sendo o vértice desse ângulo aqui que eu vou pintar de azul agora, ó. Esse que eu vou pintar de azul. Fala para mim qual que é esse ângulo aqui. Fala o nome desse ângulo para mim. Olha lá, a C, Júlia falou O. B-O-C. Por que B-O-C? Ó, B aqui, O-C. Chapeuzinho em quem? No O. Por quê? Porque ele é o vértice. Agora, sem errar, esse outro ângulo vermelho aqui, ó. Esse outro vermelho aqui. COD. Esse vermelho aqui vai ser quem? O COD. C-O-D. Muito bem. E por último, aqui, esse outro azul. A, OI. Ah, Sim. A OI. DOE. só esse azul aqui, ó, é o D-O-E. Isso, D-O-E. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, pessoal, que eu tenho ainda o ângulo A-O-E, que é quem? É esse daqui, ó. O ângulo AOE. Pegou a visão? Então, eu tenho o ângulo AOE, que é tudo isso. Eu tenho o ângulo AOC. Fala para mim, quanto mede o ângulo AOC? Esse aqui, esse está fácil. Se você olhar aqui para o desenho, identifica o ângulo AOC aqui no desenho e fala para mim quanto ele mede. 90. O ângulo AOC mede 90, que é esse daqui, ó. A-O-C. Cadê o C? Ah, o C tá aqui. Opa! Então, esse aqui é o ângulo de 90 graus. O AOC é 90 graus. E o AOE é quanto? A Manu falou pra você aceitar ela. Não tá aparecendo para mim aceitar ninguém aqui, não. E por que que ela saiu? E agora o AOE? Quanto mede o AOE? Agora sim, Júlia. 180 graus. 180. O AOE agora, 180 graus. E quanto mede o ângulo? COE. O ângulo COE. 90 graus. 90 graus também, ó. COE. 90 graus também. Ok? Então, acho que já começou a ficar mais claro essa parte de ângulos aí, tanto para identificar como a medida. Então, o que eu peço para vocês, se tiver transferidor, primeiro vocês vão por estimativa ali,
e depois com o transferidor, vocês tentam de fato identificar aí quanto mede cada ângulo, tá certo? E aí na próxima aula a gente vê isso, beleza? Ok. Tranquilo então? Deixa eu ver uma outra medida de ângulo aqui. Falta um minutinho, e aí eu não consigo abordar mais nada agora. Vamos ver, por exemplo... Tá, eu consigo, por exemplo, o AOB, que é esse daqui, ó. Quantos graus mede esse AOB? Para finalizar. 45 graus. 45 graus. Perfeito. Por quê? Se você perceber no desenho ali, essa reta aqui, ó, né? Essa semi-reta, ela está dividindo o ângulo de 90 exatamente ao meio, né? É um conteúdo bem bacana, tá, pessoal? É bem bacana, é bem gostoso. Eu ia falar que media 45 graus cada, mas não dá porque mede diferente. Não, porque essa parte aqui não está dividida no meio, né? Esse daqui, ó. É que eu olhei para minha atividade e a resposta deu diferente, então não dá 45 graus cada parte. Isso mesmo. Beleza, então, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.